Sentados. E ao contrário do que eu tenho dito sempre, imponha-se a imobilidade na postura. Faça com que a postura seja imóvel, mesmo que para isso você tenha que colocar alguma tensão, alguma rigidez. Então você se estabelece de costas retas e mantém por alguns instantes a imobilidade na postura, mesmo que essa imobilidade não seja algo que tenha brotado naturalmente. Perceba como é manter o corpo imóvel, observe então toda essa sua estrutura corporal. E vai procurando tirar da postura o excesso de esforço. Mas a gente tem que entender muito bem o que é excesso de esforço e o que é o esforço que tem que ser mantido e sustentado. Qualquer descontração que você faça, que faça com que a sua coluna perca esse caráter, né, de elevação, esse caráter ereto, que perca as suas curvaturas naturais, como se você estivesse em pé, esse relaxamento não é bem-vindo. Qualquer coisa que curve as costas de uma forma não natural não é bem-vindo. Qualquer excesso de relaxamento onde você se sinta mais pesado. Lembra daquele exemplo da criança que não quer ser carregada, ela larga o corpo, fica pesada. Qualquer relaxamento nesse sentido também não é bem-vindo agora. A gente procura uma postura leve. Qual é, então, o nível de firmeza, de tônus, de contração que deve ser sustentado? Qual é o nível de relaxamento que deve ser colocado? Como a gente vai encontrando isso? Não é tão simples nem tão óbvio. Aliás, se a gente encontrar isso, é por aí que a postura vai sendo dominada. E se a gente encontrar isso em algumas posturas, não precisam ser muitas, a gente vai ter uma boa prática. Mas a gente vai fazendo isso na postura de meditação. E a partir daqui façam um espreguiçar. Livre como você preferir e vai, toda vez que a gente vai se espreguiçando, vá se dando conta de que o espreguiçar ele não é completamente relaxado, não é completamente solto. O espreguiçar é uma combinação entre contração e alongamento. É isso que vai provocando a sensação do espreguiçar. O espreguiçar não é algo que você faz e se contenta. Sempre existe uma busca por ir um pouquinho a mais. O tempo todo no espreguiçar você tem uma intenção de continuidade. Até que você vai aos poucos parando.
Dessa vez você não vai impondo uma imobilidade, mas você vai tentando fazer com que pequenos movimentos, pequenos ajustes, pequenos encaixes possam ir acontecendo no seu corpo, e aos poucos você vai parando novamente na postura. Encontre o seu eixo, você pode balançar um pouco o tronco de um lado para o outro, pode balançar um pouco o tronco para frente e para trás, pode até fazer algumas rotações também com a coluna, alguns movimentos com o quadril, encontrando qual é essa posição adequada do quadril, sabendo que a coluna se ergue a partir da posição do quadril. Talvez hoje tenha um pouco de barulho da rua, mas a gente procura não se atentar a isso, não deixar que isso interfira. Para o nosso observador não faz diferença se o som é de passarinho ou se o som é de alguém falando. Tudo são sons. A gente não julga, não critica, não tem bom ou ruim. Então vai apoiando as mãos no chão, aos lados do quadril. Use esse apoio das mãos para deixar as costas ainda mais retas. E perceba que basta um pequeno apoio para que você possa se estruturar na postura novamente. Deixe o peito aberto, mas não eleve os ombros ficam para baixo. Você não larga o peso do corpo nas mãos. Usa as mãos apenas como um pequeno suporte, um pequeno apoio. Usa as mãos como uma referência, como um eixo. E aí você vai levando o braço direito estendido lá para cima. Perceba que essa ação vai contra a gravidade que puxa o braço para baixo. Mas quando você aponta a mão lá para cima, é como se você sentisse que é puxado pelo punho. Como se a força da gravidade não incidisse mais, você procura um estado de leveza na postura. E vai inclinando para o seu lado esquerdo, abrindo bem a lateral direita. A mão esquerda vai se deslizando lateralmente. E faça isso quando tem espreguiça. Ele não manda nada, mas depois já acaba aqui cedo para tu ver se vai te dar mais de pra lá. Viu? A vaca não bota pra lá. Ele tem coisa que tá falando agora. Volte. Não vai agora. Isso que ele tá aí, meu filho. E o cara tá marcando a hora, ele manda vai pra rua da Fabroca, pra quando você poder levar lá com o modo dele. Compara um lado com o outro. Quais são as diferenças que aparecem de um lado, quais são as diferenças que aparecem do outro. E com isso você vai percebendo a quebra dessas
resistências corporais, do nosso tônus natural que a gente tem na pele, nos músculos, tendões, articulações. Como fica o lado alongado, onde você talvez tenha afrouxado um pouco mais essas resistências. Então vai levando o braço esquerdo estendido lá para cima, acompanhe o movimento. Faça isso com leveza. Quando aponta a mão para o teto, você cresce, estende, espreguiça. E como quem quer estender e espreguiçar ainda mais, vai deslizando a mão direita pelo chão, vai inclinando, abrindo um pouco mais a lateral esquerda. A respiração é livre ainda, enquanto você está na postura, no asana, você observa a existência dos movimentos, das funções vitais e principalmente a respiração. Então, quando você encontra a sua imobilidade no asana, você passa a observar toda a mobilidade que continua existindo da sua respiração. Volte. Primeiro volta o tronco, depois você volta o braço. Então entrelaça os dedos das mãos assim à frente do corpo, aí você vai elevando os dois braços estendidos lá para cima. Vira a palma das mãos para cima, estenda, olhe para as mãos, cresça, procure tração na coluna. Volte a cabeça, volte os braços. E esse estado de tração, de firmeza, de eixo, a gente vai procurar agora sem o uso dos braços, apenas com a observação das contrações internas, da firmeza e do tônus das musculaturas profundas. Então, quando você inspira, cresce um pouco mais. E quando expira, não decresce. E vai percebendo o que acontece com a sua região do períneo, assoalho pélvico, abdômen. A cada vez que você inspira, cresce, expira, sustenta essa altura. Até que chega um ponto, depois de algumas respirações, onde não é possível crescer mais e talvez você se pegue fazendo o excesso de esforço. E aqui a gente vai começar a diferenciar que tipo de esforço a gente deve sustentar ou não. E você vai procurar diferenciar o esforço da musculatura profunda e o esforço da musculatura superficial. Então procure sustentar
essa firmeza, esse tônus que foi colocado na região do períneo, assoalho pélvico e no abdômen. Procure sustentar o tônus das musculaturas que envolvem a coluna lá por dentro do corpo. E vai tentando relaxar um pouco mais a musculatura mais periférica. Então os ombros ficam soltos, os braços relaxados, músculos da face ficam relaxados. Essas camadas musculares mais externas do peito, das costas, também se relaxam. A musculatura mais superficial do abdômen. Tudo isso vai se relaxando como se você pudesse ficar bastante solto e relaxado nessa camada mais externa, mas ainda bastante firme, sustentando essa altura, sustentando a firmeza do eixo da coluna, nessa camada muscular mais interna. Que parte da firmeza da musculatura do assoalho pélvico. Mantendo-se assim, firme, alto, vá procurando pouco a pouco refinar, afinar essa busca, esse equilíbrio entre contração e relaxamento. Vai tentando fazer com que a postura seja cada vez mais leve, cada vez mais fácil de ser mantida, cada vez mais firme, através do relaxamento, do excesso, do esforço. E para isso se permita fazer alguns pequenos movimentos, encontre qual é primeiro essa melhor posição de encaixe da região lombar, da região sacral, lá com o quadril. Faça pequenos movimentos de báscula. Pode também fazer pequenos movimentos circulares na altura do umbigo. Movimente um pouco os ombros para frente e para trás. Encontre a melhor posição para os ombros, escápulas, braços, mãos. Movimente um pouco o pescoço. Encontre a melhor posição para a cabeça. E veja se não é com o queixo talvez um pouquinho para dentro, como se a cabeça estivesse sendo puxada por um fio lá para o teto. E a gente vai começar a atuar também com articulações das coxas com quadril, musculatura das pernas. E uma postura boa para a gente treinar isso é Bhadrasana. As plantas dos pés se encostam uma apoiada na outra, as mãos seguram os pés. As costas bem retas, muito retas. Então a primeira preocupação é encontrar uma postura, uma forma de manter as costas bem retas, mesmo que você tenha que fazer esforço, aquele esforço de quando inspira cresce, quando expira não decresce. Percebendo que isso parte de um tônus que vem lá da região do assoalho pélvico, da contração do baixo abdômen. Mas logo você vai procurando refinar isso.
e manter o esforço e o tônus nas musculaturas mais profundas que continuam sustentando o eixo da coluna ereto. E vai relaxando ombros, braços, os ombros descem um pouco, a musculatura do peito também não fica tão tensa, das costas, abdômen. Como se essas camadas musculares mais superficiais pudessem ficar num tônus mais relaxado do que as camadas musculares mais profundas. Vai relaxando bem essas articulações das coxas com o quadril. Coloque na postura duas intenções simultâneas. Uma de levar os joelhos cada vez mais em direção ao chão e a outra de levar o topo da cabeça cada vez mais em direção ao teto. Deixe os pés mais para frente, distanciando um pouco do quadril, e as mãos ainda seguram e puxam, vai procurando aproximar a testa dos pés. E aproveite para ir relaxando toda essa cadeia muscular nas costas que fica ao longo da coluna. Voltou. Voltou, então voltamos para a Bhadrasana. Entendendo que a repetição é uma das formas da gente ir conquistando e dominando a postura. A repetição talvez seja a melhor forma da gente ir encontrando esse tônus cada vez mais adequado em sustentar uma postura. Será que você consegue fazer Bhadrasana agora com menos esforço? Será que consegue deixar a mente mais quieta, se conectar um pouco mais com esse papel de observador e não apenas com esse que faz e que tenta a todo custo se sustentar na postura? Mais uma vez, distanciando os calcanhares do quadril, leve a testa em direção aos pés, deixe que a gravidade tenha seu papel e você ajuda a gravidade com os braços, que puxam um pouco mais a testa em direção aos pés. E solte as costas, solte a cabeça. E quando você conquistar a imobilidade nessa postura, vai observando os movimentos respiratórios.
Será que você pode perceber a resistência dessas nossas estruturas corporais? Enquanto respira, perceber essa interação da respiração com o corpo. Perceber que a respiração, para acontecer, precisa movimentar uma estrutura corporal. Vai voltando. E uma terceira vez voltamos para a Bhadrasana. E não é para que seja cada vez pior, é para que seja cada vez mais fácil. Talvez precise já de menos esforço ainda para se sustentar ereto na postura. E dessa terceira vez, talvez já consiga perceber a interação dos movimentos respiratórios. E busque perceber os movimentos respiratórios verticais, que vão do assoalho pélvico ao topo da cabeça. Vai afinando a busca entre firmeza adequada, entre contração no tono certo e relaxamento. Mantenha a firmeza das musculaturas profundas enquanto vai buscando relaxar as musculaturas mais superficiais. Vá desfazendo e vamos deitando de costas. E quando deitar de costas, deixe as pernas estendidas, os braços ao longo do corpo, relaxe, solte. Relaxa essas articulações das coxas com o quadril. E mesmo que tenha vontade agora de fazer alguns movimentos, procure observar o relaxamento na imobilidade. Sinta que essas articulações, essas ligações das coxas com o quadril vão se relaxando. Sinta que essas musculaturas das costas, que talvez tenham ficado tensas nessa busca pelo tônus adequado, sinta que agora vão se soltando e se relaxando através do contato com o chão. Shavasana, postura de relaxamento. É o observador que ganha seu espaço, onde não há nada a ser feito. Apenas observado, experienciado.
faça alguns movimentos que sentir vontade, como quem se espreguiça. E a partir desse espreguiçar, torcemos então a planta do pé direito no joelho esquerdo, leve esse joelho direito em direção ao chão. O braço direito fica estendido lateralmente na altura do ombro, você vira a cabeça também para o direito. E você faz nessa postura como se quisesse relaxar assim, como se o Shavasana fosse na torção. Então você tira e vai tirando aos poucos, isso não acontece de uma vez, mas vai tirando todo o esforço desnecessário. E se você vai encontrando os seus encaixes, vai percebendo que quase todo esforço é desnecessário agora. E com isso certas contrações e resistências vão se desmontando, mas sem nenhum tipo de perda para a sensibilidade às sensações da postura. Perceba se você vai se esparramando um pouco mais à medida que pode encontrar o relaxamento. A cada saída do ar, um pouco mais de relaxamento. Volte. E da mesma forma, você vai torcendo para o outro lado, se orientando pela sensação, como quem se espreguiça. Você se estabelece na postura e aí vai aos poucos, permitindo que o corpo entre em relaxamento. Então procure soltar um pouco mais o ombro esquerdo, o braço. O pescoço não faz força, as feições do rosto ficam relaxadas. Talvez o seu braço direito faça algum tipo de esforço em tentar aproximar um pouco mais o joelho do chão. Mas tirando isso, não tem nenhuma necessidade de contração. Os pés podem ficar relaxados, soltos. E observe o eixo da coluna que se preserva verticalmente, mas numa posição de torção. E aproveite essa torção, que é uma torção da coluna, para se aproximar de fato da sensibilidade no eixo da coluna. E quando for voltando, a gente já nem volta a ficar de costas, já vai virando e ficando de bruços. E de bruços você continua com um pouco mais de relaxamento. Acomoda os braços, a cabeça como preferir, acomoda as pernas.
gente tem feito Bhujangasana na postura da cobra todos os dias, a gente vai continuar fazendo hoje também. Mas hoje a gente vai buscando o refinamento na postura pela repetição. Então deixe o queixo ou a testa no chão, as mãos apoiadas ao lado das costelas mais baixas. Os cotovelos próximos. Observe o tônus corporal antes de você começar a fazer a postura, perceba a firmeza do abdômen no chão e coloque uma certa intenção de distanciar a cabeça do quadril. Isso já coloca uma certa firmeza interna, de musculaturas mais profundas. Vai apontando o queixo para frente, contraindo um pouco mais a região cervical e depois fazendo como quem olha lá para cima. As mãos não empurram o chão, as mãos não sustentam o peso do corpo. O peso do corpo é sustentado pela musculatura profunda das costas. Mantenha de uma forma que possa continuar respirando e sentindo a respiração. Volte devagar. Quando voltar, relaxe e observe. Ficamos pouco tempo nessa primeira execução, a gente vai procurar ficar um pouco mais de tempo na próxima, mas por enquanto relaxe. Mais uma vez, queixo ou testa no chão, mãos ao lado das costelas. E você procura fazer uma execução com mais consciência, com mais leveza e talvez com mais amplitude. E para isso faça a postura de forma contínua, sem interrupções, até chegar no seu limite. Quando chega, veja se são necessários ajustes, desde lá da posição dos pés, passando pelas pernas, quadril, ajustes na coluna, ajustes nas escápulas. Você ganha, então, conquista a imobilidade e procura tirar da postura o excesso de esforço. Talvez esteja fazendo mais força do que precisa. Todo esforço que você desfaz, perceba se foi para melhor ou para pior. Volte. Volta também devagar, no movimento contínuo. E relaxe e observa. E observe principalmente essas musculaturas que ficam ao longo do eixo da coluna. E uma repetição nunca é igual a outra.
nem nos seus efeitos, nem na sua permanência. E vá se deixando surpreender pelos efeitos de cada uma dessas repetições. E mais uma vez, testa o queixo no chão, as mãos bem posicionadas. Vá fazendo a postura e acompanhando cada passo desse movimento na parte móvel da postura, até que você encontra o seu ponto máximo. Você faz como quem se espreguiça, sempre buscando essa sensação de tração. E perceba que se existe contração nas costas, existe alongamento e expansão na frente, no peito. E observe a interação da respiração com o corpo. Mantenha o abdômen firme no chão. Volte. E quando voltar, já passamos para Balasana. Observe a interação dos movimentos respiratórios no abdômen com as coxas. Leve a perna direita estendida lá para trás e você se apoia só na perna esquerda. Volte para Balasana e aí você troca a posição das pernas. A esquerda se estende lá para trás, você se apoia na coxa direita. Volte para Balasana e vai deixando o quadril numa posição mais elevada. E vai estendendo os braços lá para frente, aproximando o queixo, a testa ou o peito do chão, deixando que a parte alta das costas se afunde. Observe a abertura torácica, costelas. Permita que o abdômen seja um pouco mais recolhido, quase sugado lá para dentro.
Se oriente pela sensação, faça como quem se espreguiça, se permita fazer pequenos movimentos com o quadril, com as costas, com os ombros, com a cabeça, para que você possa encontrar o espreguiçar assim. E quando você encontra, você para alguns instantes. E volte aí sentando sobre os pés, mexendo a testa no chão. Voltamos então aí sentando com as pernas cruzadas. Então movimente um pouco os ombros para frente, para trás, movimente um pouco a cabeça. Faça movimentos com o tronco, movimentos de báscula com o quadril, movimentos laterais de rotação, de torção, até que você possa se estabelecer de novo na sua postura de meditação, percebendo que pequenos movimentos e ajustes podem continuar acontecendo, pequenos encaixes internos seguem acontecendo. Depois que você vai parando com esses movimentos mais externos, mais visíveis, podem continuar existindo ainda movimentos mais internos, como pequenas contrações da região do assoalho pélvico, pequenas contrações internas do abdômen, pequenas contrações dessas musculaturas profundas que envolvem o eixo da coluna inteiro, porque você vai buscando se estabelecer no tônus mais adequado. A postura não é totalmente relaxada, mas a postura não é rígida. Busque leveza, como se você fosse sendo sustentado lá pelo topo da cabeça em direção ao teto. Quando inspira, cresce um pouco mais. Quando expira, não decresce. E faça isso por umas 3 ou 4 respirações. Como quem quer afinar o tônus adequado. Vá preservando esse estado de firmeza, com leveza. Percebendo que quando se encontra o tônus,
adequado para manter a postura. Esse tônus é completamente confortável e possível de ser mantido por um longo tempo. É um tônus que é necessário para que a postura continue sendo firme e leve. É um tônus necessário para que exista conforto em manter. Claro que essa busca pelo tônus adequado é algo que precisa ser treinado por muito tempo. Sempre é possível afinar um pouco melhor o corpo nesse sentido. E esse é o nosso propósito, nossa busca no asana. Toda vez que a gente se coloca a fazer um asana, a gente se coloca a buscar qual é o tônus mais adequado para manter a postura. E com isso a gente vai, pouco a pouco, conquistando a postura. Quanto mais a gente vai se aproximando das sensações de firmeza e conforto, mais próximos a gente está da conquista do asana, do estado de asana como um conceito. Assim a gente termina a nossa prática de hoje.